Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos no canal Mediunidade Online e vamos continuar conversando a respeito de mediunidade, espíritos, atuação mediúnica, equipe mediúnica, mas hoje em especial gostaria de conversar com vocês a respeito do tema espíritos. Porque para que a gente entenda a questão da mediunidade, primeiro a gente precisa saber que há espíritos, né? Para o pessoal que acha que espíritos não existem, ou seja, que tudo se acaba com a morte, qualquer conversa a respeito de mediunidade se torna, digamos, inútil, né? Porque não faz parte do sistema de conhecimento dessas pessoas. Então aqui eu estou me dirigindo para aqueles que têm a noção, que sabem ou já passaram pela experiência de alguma forma de conexão com o espiritual, com o mundo espiritual, e já sabem, né, que a vida não se restringe ao campo físico somente, mas que ela é muito mais ampla, que além do campo físico, a densidade da matéria tem outros níveis de matéria ou de energia, se você preferir, que são mais sutis, bem mais sutis do que esses e que compõem as outras dimensões da vida. Então, tanto temos dimensões da nossa mente, como temos dimensões concernentes à vida em si mesma. Seria muito pequeno a gente pensar que a vida se restringe unicamente a esta dimensão em que nós existimos. Assim como seria um reducionismo tremendo a gente também pensar que a vida se restringe somente ao planeta Terra. Obviamente a vida é muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina e se expressa de diferentes maneiras em diferentes lugares. Bom, a condição aqui no plano físico, a gente sabe que é uma condição, digamos, que nós dependemos deste corpo para nos expressarmos. E a gente também já sabe que a gente vem para cá com um propósito da gente progredir, que este não é o mundo primário, não é o universo primário, é um universo secundário que depende de um outro ou de outros universos, que desses outros vêm seres para cá, assim como deste voltam para lá. Então, a origem é lá. E é lá onde nós permaneceremos indefinidamente, quando não necessitarmos mais virmos para cá, para este plano mais denso. Porque lá é a nossa morada, lá é a nossa casa, lá é onde está a maior parte da nossa família espiritual. Nós sabemos que a humanidade é uma família, né? E que todos os seres são filhos de Deus, sejam os humanos ou os que não são ainda, né? Que estão em processo de evolutivo para chegarem à nossa condição. E nós para chegarmos a outras condições mais evoluídas. Ou seja, fazemos parte de uma grande família, mas eu estou me referindo especificamente à família humana, né? Então, a humanidade é uma grande família, mas nós evoluímos em grupos, né? E esses grupos constituem famílias espirituais, de seres que se ajudam mutuamente. Então, veja bem, essa ajuda mútua, tanto é aqui, no plano físico, como lá, no próprio plano espiritual. Agora, há uma grande diferença entre lá e aqui, ou seja, as outras dimensões, as dimensões extrafísicas e esta, onde nós estamos atualmente. As dimensões extrafísicas, elas são muito mais sutis, a matéria que as compõe é muito mais,
digamos, flexível, plástica, moldável pelo pensamento e pelos sentimentos. Tanto que o habitat de cada espírito, dependendo da sua condição, é caracterizado, né, pelas impressões emocionais, mentais, psicológicas, afetivas que ele emite. Então, o ambiente vai ser mais bonito, vai ser mais agradável ou menos agradável, dependendo da condição consciencial evolutiva do ser ou dos seres que habitam lá. Então, como é que a gente pode verificar isso? A gente pode investigar, tem diferentes formas, né? A gente pode investigar treinando a sensibilidade, a gente pode investigar isso treinando a chamada projeção astral ou desdobramento, ou seja, quando a consciência, quando nós saímos do corpo físico de maneira lúcida, consciente. Não é um treino simples, nem fácil, simples mas para a gente conseguir isso, não é tão simples assim, né? Porque tem uma parte da gente que rejeita essa expansão de consciência e rejeita a percepção além daquilo que os 5 sentidos proporcionam, né? E isso é uma defesa, porque quando a gente percebe que a vida é muito mais ampla, obviamente que a nossa relação com aquele conhecimento, aquele conceito que nós tínhamos de vida, ele perde muito sentido, perde o valor. E a gente precisa reformulá-lo. Então, uma parte da gente se defende procurando manter-se estrito ou restrito aos limites dados pelos 5 sentidos. Ok? Então, veja bem, essas outras dimensões, porque são dimensões, não é uma só, tem desde aquelas mais densas, que são muito próximas vibratoriamente da nossa, esta em que nós vivemos, até aquelas cada vez mais sutis, que nós não temos nem ideia de como são. Imagine a dimensão, né, que vive Jesus. A gente não tem nem como ter ideia disso, né? A gente sabe que à medida que o espírito vai evoluindo, essa forma aqui, a forma humana, que ainda nos acompanha através do perispírito, ela vai perdendo o sentido. Primeiro porque a gente não volta mais para cá, para um plano físico, quando a gente já evolui bastante. A gente não volta mais, né? A gente permanece lá. E aí, permanecendo lá, com o tempo, o perispírito vai se sutilizando de tal forma que a forma humana vai deixando de ser necessária. E aí, como é que ficam os espíritos? Luzes conscientes, né? São coisas que ainda estamos aprendendo, porque um pode dizer, são luzes conscientes, luzes com individualidade, consciência, né? Mas isso, por enquanto, são especulações, né? Porque ainda não chegamos lá. E os próprios espíritos, eles vão nos transmitindo informações gradativamente e utilizando de elementos de analogia para que a gente possa compreendê-los, compreender essas informações. Então a gente tem uma noção até um certo nível do plano espiritual. A partir daí, nós não temos. Hoje há uma consciência coletiva, inclusive entre os cientistas, que deve existir vida em outros planetas por aí. Mas, como elas são, a gente não sabe. Pode ser que em alguns seja muito próximo da nossa condição, com essa forma, né, com essa estrutura, mas pode ser que em outras espécies tenham evoluído, mas a ponto de espíritos mais adiantados poderem utilizar-se daqueles corpos,
com o propósito de evoluírem mais ainda. Então a gente não tem ideia disso, ainda estamos numa fase muito primária. De uma forma geral, a gente se considera muito evoluído porque já estamos indo a outros planetas. Mas do ponto de vista afetivo, emocional e mesmo de conhecimento universal, nós estamos ainda muito no começo. Mas muito mesmo. A gente não tem ideia do que é a vida, a gente não tem ideia de como a vida se formou, né? A gente ainda está especulando a respeito do próprio processo evolutivo. A gente está começando a descobrir que possivelmente outras civilizações, talvez tão ou mais adiantadas do que a nossa, já evoluíram aqui no próprio planeta Terra, talvez há milhares de anos atrás, e cujos resquícios, né, não nos permitem ter uma ideia precisa de como foram essas civilizações. Então, tudo isso ainda está no campo da especulação. Agora, do ponto de vista científico, nós já temos suficientes evidências para afirmarmos que mundo espiritual, vida espiritual, dimensões extrafísicas são uma realidade, que, portanto, o espírito é uma realidade. Mas, tirando essa parte científica, né, do ponto de vista pessoal, cada um de nós tem sua própria experiência. Eu tenho as minhas, né? Para mim, a realidade espiritual ela é bem presente. Espírito é uma realidade concreta para mim. Não estou querendo lhe convencer disso. Apenas estou argumentando aqui dentro daquilo que já é a minha experiência e faz parte dentro do meu contexto de vida, né? E esse conhecimento ele é muito importante, porque obviamente a gente vive muito melhor a gente tendo a noção de que nós somos seres evolutivos e que a gente nem começa a partir da concepção, nem termina com a morte do corpo físico. A gente continua, a gente já existia antes, vamos continuar existindo depois do processo da morte do corpo, né? E a gente ainda vai voltar para cá se necessidade tivermos para a gente continuar evoluindo. Mas por que a gente vem para cá? Porque, segundo a gente se dá conta, à medida que interagimos com os espíritos, nas atividades mediúnicas, nas leituras, lá não há a mistura que há aqui, né? Há mistura sim, mas a mistura é muito mais definida dentro de patamares conscienciais. Então, seres já voltados para o bem convivem em dimensões com seres voltados para o bem. Não há a inter-relação com aqueles seres ainda não propensos para o bem, com aqueles mais perturbados, com aqueles que ainda não têm nem consciência de si mesmos direito, né? Então, não há essa convivência, de forma que chega num certo ponto do processo, no plano extrafísico, que o próprio espírito começa a sentir necessidade de vir para cá para verificar o que já aprendeu, para aperfeiçoar, desabrochar qualidades, virtudes, força interior, resiliência, porque lá não tem como verificar. E aqueles que se encontram nas zonas mais atrasadas do plano espiritual, nas dimensões pouco evoluídas, esses precisam vir para cá para terem contato com seres mais evoluídos e passarem por experiências que possibilitem o aprendizado e, portanto, que evoluam mais, né? Então, é óbvio que aqui eu estou falando de uma forma muito resumida, mas isso dá para entender o porquê de vir para cá. Por que é que não fica lá, né? Uma vez que lá se está com a consciência mais expandida, mesmo que seja numa dimensão mais atrasada, né? Mas está com uma consciência mais expandida, a não ser que o espírito esteja em tal estado de adormecimento consciencial
que não tem nem noção de que está lá ou de que está aqui, né? Porque nos informam os espíritos amigos que uma parcela da humanidade desencarna, vai para a dimensão extrafísica, passa um tempo lá e volta para cá e não tem consciência plena dessa mudança. Muitas vezes nem se dá conta que desencarnaram, que estão por lá. E quando se encontra aqui, vivem basicamente restritos às noções de sobrevivência, né? Mesmo que tenham adquirido uma certa cultura, a inteligência desenvolvida, porque a inteligência desenvolvida não significa desenvolvimento consciencial, não significa evolução espiritual, no sentido da autocompreensão, no sentido de uma integração, né, com a totalidade. Não significa isso. Então, nós estamos aqui exatamente com esse propósito da gente evoluir. E todas as experiências têm esse objetivo de auxiliar o espírito a evoluir. Lá, a gente não passa por adoecimentos da forma como nós passamos por aqui. Há outras formas de adoecimento nos níveis mais atrasados, mas não como aqui, né? Lá não há morte. Tem uma espécie de morte que é o retorno para cá. Então, para retornar para cá, eles saem de lá, se despedem de todos e vêm para cá, porque vão passar um tempo aqui. Mas lá se sabe que está voltando. Então não é semelhante, não é exatamente como aqui, que a boa parte das pessoas pensam que aquele ser sumiu, desapareceu, né? Mesmo que haja uma noção de uma continuidade, né, de uma vida espiritual, então o sentimento é de distanciamento, quando na verdade não há ruptura dos vínculos, dos laços afetivos. Estes permanecem e são inquebrantáveis, porque nada consegue acabar com o amor, nada consegue quebrar os vínculos afetivos. Estes continuam. Se o indivíduo vai de um país para outro ou desta dimensão para uma outra dimensão através do processo da morte, né? Então há apenas um distanciamento temporário, mas há visitas, tanto visitamos lá nos momentos em que estamos dormindo. Uma amiga minha estava me contando, acho que anteontem, o sonho que ela teve com um familiar falecido o ano passado, né? Ela chegava num hospital, ele estava lá, e ela dizia: como é que está você? E ele dizia: eu estou muito bem, mas como é que você conseguiu chegar aqui? Eu estou dormindo. E aí eu vim aqui para lhe visitar. E esse sonho era nítido, né? Você pode até pensar, isso aí é o inconsciente da pessoa tentando criar um subterfúgio para não sentir a perda, etc. Pode, não tenho nada contra. Mas esses sonhos são comuns, né? E às vezes, dois da mesma família têm o mesmo sonho e se veem no sonho conversando com uma terceira pessoa que é o familiar já falecido. Então, esses subterfúgios, esses mecanismos do inconsciente não justificam. Não justificam. Mas não tenho nada contra se você pensa assim, né? Pode continuar pensando, mas para mim, pelas experiências que já vivi, pelo tanto que já escutei de pessoas amigas, ou no próprio trabalho de consultório, como psiquiatra, como psicoterapeuta, esses encontros são mais frequentes do que você possa imaginar. Não são mais lembrados, né, porque a gente tem uma censura para impedir que essas informações passem para o consciente. Mas se você trabalhar, treinar a incubação de sonhos, você vai lembrar cada vez mais, né? E tem formas de você treinar isso daí. Então, a comunhão com o plano espiritual
com os chamados espíritos desencarnados, porque nós somos espíritos encarnados, ela se dá permanentemente, não é? Porque nós, encarnados, continuamos vivendo a vida espiritual aqui também. Nós continuamos espíritos, mesmo enquanto estamos no corpo físico. E como espíritos, compartilhamos da vida espiritual com amigos e desafetos que se encontram no mundo espiritual, porque nós não temos só amigos, né? Em vidas passadas, tanto sofremos dores como provocamos dores. E alguns desses, aos quais nós provocamos sofrimentos, podem ainda não nos terem perdoado. E podem até tentar nos cobrar isso daí. É aquilo que no Espiritismo se chama de processos obsessivos, né? A influência persistente, negativa de um espírito sobre nós, seja sobre o plano orgânico, seja sobre o plano psíquico, mental, espiritual, né? Mas isso é motivo para um outro vídeo, uma outra conversa, né? Então, essa certeza de que nós somos espíritos, né, que os espíritos, eles existem e nós mantemos intercâmbio com ele, esse conhecimento é maravilhoso, né? E muda muito a nossa visão de mundo, de vida, de sociedade, porque aí a gente passa a ter certeza que nós estamos aqui aprendendo. E toda essa confusão que a gente vê, digamos, no plano social, nas sociedades de uma forma geral, né, a gente entende que é porque nós ainda não aprendemos o suficiente, apesar dos grandes instrutores terem passado por aqui e de vez em quando vêm nos ensinando a amar a nós mesmos, a amar ao próximo, a perdoar, a sermos solidários, a sermos fraternos, caridosos, desenvolver a bondade por aí afora, a gente ainda está treinando isso, penando para aprender, porque ainda vige em nossa intimidade e no nosso comportamento o egoísmo da nossa condição animal. Primeiro eu, segundo eu, terceiro a família, depois os mais próximos e aqueles mais distantes não tem nada a ver comigo, né? E a gente está aprendendo que não é bem assim, que aqueles mais distantes também fazem parte da imensa família que nós integramos, que é a família humana, que é a família universal, que todos somos filhos da mesma inteligência suprema, né? E que nós estamos destinados a um objetivo que é maravilhoso, que é o desenvolvimento cada vez maior das virtudes, das qualidades, né, do autoconhecimento, do desabrochamento do nosso potencial mais profundo. E que nós estamos aqui no plano físico com esse objetivo, o objetivo da gente evoluir, se aperfeiçoar. E a vida toda, ela está estruturada para que tenhamos diferentes oportunidades de aprendizado, através do que nos é agradável e através daquilo que não é agradável e até mesmo provoca sofrimento e dor. São oportunidades para que a gente aprenda, a gente se aperfeiçoe, a gente desenvolva a habilidade de nos relacionarmos de uma forma mais fraterna, tanto com a gente mesmo como com o nosso semelhante. E esse é o convite, né? Seja do Cristo, seja de Buda, seja de Krishna lá na Índia, de todos os grandes instrutores que passaram por aqui. E o nosso instrutor maior aqui no Ocidente é Jesus, né? E os ensinos dele estão aí.
mostrando o caminho. E os ensinos dele são simples. A gente pode resumi-los, né, no amar ao próximo como a si mesmo, no perdão, na solidariedade, na fraternidade, na educação dos sentimentos, pensamentos, imaginação e emoção, né? Ou seja, na educação interior, para que nos conectemos cada vez mais com nossa essência e, através dessa conexão, estejamos sintonizados e conectados com o próximo. Como diz o Namastê oriental, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que há em você. E Jesus mesmo, ele disse, vós sois deuses, né? Libere a sua luz, não a deixe debaixo do alqueire. Mas eu preciso perceber que luz é essa, né? Para que de repente eu não me deslumbre e me sinta melhor e maior do que todos. Que aí é o ego tomando conta, não é? E aí, em lugar de luz, né, vai ser sombra. E eu acreditando que estou na luz. Então, gente, o convite da vida é exatamente esse, para todos nós, né? Somos aprendizes aqui. Nada mais do que isso. Aprendizes. Aprendizes do bem, das virtudes, para nos tornarmos resilientes, para a gente aproveitar todo tipo de experiência, para ampliar a consciência e sabermos escolher com lucidez. Como Paulo disse, tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. E eu ter consciência disso e poder escolher aquilo que realmente colabora para o meu aperfeiçoamento e para a minha evolução. Gente, um grande abraço. Deixe seus comentários, tanto se você concorda como não concorda. E aí eu peço, você que chegou até o final do vídeo, né, que se inscreva no canal, curta, né, tanto com gostei como não gostei, claro, se você não gostou, né, curta, para nos ajudar, né, para que a gente possa ampliar a divulgação desses conhecimentos que podem nos auxiliar a mudar o panorama da nossa mente, da nossa vida, da nossa relação com a vida e, obviamente, gradativamente mudar a sociedade em que nós vivemos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no Mediunidade Online.